estamos novamente com o nosso canal do idoso. Indagações da extramaioridade. A palavra espiritualidade vem de espíritos, que quer dizer o sopro da vida que anima a matéria. É daí que se dá a abertura para o transcendental, que permite ao homem a possibilidade de ter uma visão do mundo, da origem e do rumo da vida humana. Neste sentido, a espiritualidade baseia-se em aspectos básicos da condição humana, na necessidade de atuar, de viver a vida, dar um sentido e uma orientação à vida e na abertura do homem para o transcendental. Por isso, a espiritualidade se manifesta como experiência humana geral. Assim, vemos que a pergunta "para que vivemos?", que inquieta a todos nós, desde o instante em que começamos a pensar sobre nossa própria existência, não é uma interpelação restrita à angústia das pessoas de maior idade. Existem certos momentos na vida que nos tornam mais sensíveis à questão do porquê da existência. Enquanto a nossa vida está seguindo dentro do esperado ou estamos muito ocupados com o nosso dia a dia, pouco tempo nos sobra para refletirmos sobre o sentido de nossa vida. Por outro lado, existem momentos que nos provocam a pensar mais sobre o motivo de existirmos. Às vezes, um filme, uma peça de teatro, um quadro ou uma poesia pode nos remeter a esta pergunta. Outras vezes, é a própria vida que nos faz pensar, especialmente quando tocamos os limites da existência. Quando nos acontecem eventos como uma doença grave ou a perda de uma pessoa querida. Então, a pergunta sobre o sentido da vida vem nos incomodar. Daí que existem ainda outras propostas para responder a estas inquietações do ser humano. Uma das mais antigas é a filosofia, que procura compreender o mundo não a partir de uma crença religiosa, mas a partir da razão. Porém, não existem somente propostas religiosas ou filosóficas para responder à pergunta a respeito do sentido da vida. Muitas obras de arte, a literatura, filme e a própria mídia aparecem com ofertas de respostas, como a necessidade de usar óculos quando antes não era preciso, ou na percepção de um cansaço maior para subir escadas. Normalmente, nós conseguimos adaptar-nos a essas situações usando os óculos ou subindo as escadas mais devagar, mesmo a contragosto. Entretanto, há casos em que essas sinalizações ficam mais fortes, especialmente na perda de pessoas queridas ou quando doenças começam a surgir. Vemos então que, nos maiores de 60 anos, não se trata mais da consciência geral da finitude humana, mas da percepção da sua finitude pessoal. Talvez seja por essas razões, de um lado, a maior liberdade e, de outro lado, o aumento da sinalização da finitude, que a velhice é uma fase de vida em que muitas pessoas ganham uma sensibilidade maior para as questões da espiritualidade. Na juventude, na meia-idade e na velhice, particularmente nos momentos de ruptura do que já está estabelecido em nós e começa a mudar com um agudo sentido de perda, surgem as perguntas do sentido da vida, com uma força e uma forma especiais. No filme Dom Juan de Marco, de 1995, o personagem principal, um jovem que se fantasia de Dom Juan, traz perguntas ao psiquiatra, que está prestes a se aposentar, vivendo por causa disso uma certa crise existencial. Diz ele: são 4 as questões de valor na vida: o que é sagrado, de que é feito o espírito, para que vale a pena viver, para que vale a pena morrer,
E ele mesmo vai dar a resposta a essas indagações que perturbam não somente o nosso psiquiatra do filme. A resposta a todas essas perguntas é a mesma: amor. O fascinante do filme é a maneira como esta perspectiva, este sentido que Dom Juan dá à vida, pode transformar a própria realidade. Com essa perspectiva, ele consegue olhar além da simples aparência física, consegue transcender a simples e crua realidade e, de repente, consegue ver belezas em lugares onde nenhum outro é capaz de perceber. E ainda consegue ajudar o psiquiatra, já quase aposentado, a redescobrir este olhar que ele mesmo já havia possuído antes, mas perdera nas correrias da vida cotidiana. E quanto ao senhor Dom Octávio de Flores, o senhor é um grande amante como eu, embora tenha perdido o seu jeito e o seu sotaque. É isso, meus queridos, de juventude maior ou de juventude estendida, é aí que queremos chegar, conseguir um novo olhar para a vida, olhar além da simples aparência, olhar que transcende a realidade e enxerga belezas onde os outros não são capazes de ver. É para mudarmos as lentes de olhar a vida por uma lente mais colorida, mesmo com os desafios que a vida nos traz a cada dia de vida estendida. Aceitando e vencendo esses desafios é que estamos vivos. Vamos continuar, meus queridos, jovens da extramaioridade. Vamos seguir em frente com vida na vida. Até mais.